Senhor, a todas as irmãs e irmãos ouvintes do meu canal. Eu quero estar tirando uma dúvida que muitos têm. Como saber se Jesus realmente está dentro da igreja? Como saber se Deus está lá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu vou citar alguns versículos para vocês, que vocês possam realmente confirmar, olhando também na Bíblia de vocês, para que não os pastores venham falar que eu estou inventando conversa, para que alguém venha falar que aquilo que eu disse é mentira. Então, o que está dizendo lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Mas os três são os que testificam no céu, Pai, Palavra e Espírito Santo. Esses três são um. Quero também que vocês vá lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Mas se por acaso tardar, convém que a igreja é a coluna em firmeza da verdade. Também diz lá em Salmos capítulo 5, versículo 4, se eu não me engano, que diz que Deus não tem prazer na iniquidade, nem com ele habitará o mal. Então, gente, esses versículos são suficientes para dizer que nem toda a igreja Jesus Cristo está lá dentro. Então, gente, se vocês forem ler o livro de Ezequiel, também vai falar que Ezequiel, vendo as abominações que tinha dentro do templo, a glória de Deus se retirou de dentro do templo. Então, gente, o que eu quero dizer neste momento? Uma igreja que não tem a palavra, também não tem o Espírito Santo. A igreja onde não se pregam mais a verdade, também não tem Jesus lá dentro. Porque aquele que dá ouvido à minha voz, esse é testemunho da verdade. Então, gente, a própria palavra de Deus falou que Pai, Palavra e Espírito Santo são um. Esses três se testificam. Então, se a igreja tem a palavra de Deus, ela também tem o Espírito Santo. Se a igreja tem o Pai, ela também tem os dois, que é a palavra e o Espírito Santo. E que vemos o que hoje, nesses dias, são que as igrejas não têm mais a palavra. Então, se elas não têm a palavra, elas também não têm o Espírito Santo. Jesus também não está lá. E o que tem acontecido? São igrejas sem palavras, igrejas que somente têm danças, igrejas que só têm teatros, igrejas que somente cantam louvores. Mas o que acontece? Não tem ensino, não tem a verdadeira palavra de Deus que venha convencer os corações, que realmente, quando a igreja tem a palavra, as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo. Mas essas igrejas não têm a palavra de Deus, o que acontece? Acontece um reteté lá dentro, pastores que ficam usando bermuda, subindo no altar e aquela coisa toda. E acontece também, as irmãs de brinco, as irmãs de saia curta, as irmãs que gostam de usar calças e aquela coisa tudo. E acontece o que ela dentro da igreja, um reteté. As irmãs que estão com a boca cheia de batom falando em línguas. Aí começam lá no banco, ai, mas Jesus está falando, ai, nessa noite eu tô cheio. E acontece um reteté e uma coisa esquisita. E todos pensando que é Jesus que está lá dentro da casa, mas são demônios. Então, gente, eu quero que vocês entendam que Jesus não está em todas as igrejas. Vocês precisam entender que Jesus somente vai estar numa igreja onde verdadeiramente se prega a palavra da verdade. Porque Jesus não é mentiroso, mas ele é um Jesus verdadeiro. Então ele tem prazer na justiça e não na iniquidade. Deus não vai habitar em templos sujos. Deus não vai estar dentro onde há iniquidade que ninguém repreende, onde ninguém corrige. Então, quero dizer para vocês que está acontecendo um reteté estranho dentro dessas igrejas porta largas, está acontecendo um reteté estranho com essas pessoas que estão desconcertadas. Vocês podem perceber que aquela irmãzinha que menos ora, aquela irmã que anda mais desconcertada é a que mais roda dentro da igreja. Aquela irmã que mais é fofoqueira é a que mais sapateia dentro da igreja. Aquele irmão que é mais adúltero é o irmão que mais recebe, dizem que é poder. Então, está acontecendo um reboliço dentro da igreja. Pessoas caindo, pessoas rodando, pessoas pulando banco e aquela coisa toda. Está acontecendo uma coisa estranha mesmo dentro da igreja e todo mundo está falando que é Deus. Mas o que acontece? Eles não estão corretos perante a palavra. Então, se as pessoas não estão de acordo com a palavra, se a palavra de Deus não está guardada em vossos corações,
no coração dessas pessoas, então não é o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que os três se testificam, Pai, Palavra e Espírito Santo. E esses três não estão na pessoa, se esses três não estão dentro da igreja, então não há como acontecer milagre. Não há como Jesus estar dentro dessas igrejas operando milagres. Quem está dentro das igrejas porta larga são o próprio Satanás, porque ele tem domínio próprio sobre essas igrejas que estão fazendo a vontade dele. Então, gente, o que acontece neste momento? É engano a pessoa falar que tem o Espírito Santo e continuar no pecado. É engano isso, porque muitos ficam falando que tem, mas não tem. Então eu quero que vocês entendam. Essas pessoas aí, que estão cheias de pecados, que não gostam de se arrepender, que não têm prazer na verdade, e ficar falando em línguas e rodopiando essas coisas tudo, não está em Cristo, também tudo que elas têm não é de Deus. Essas manifestações não são de Deus, porque elas não estão corretas perante a palavra. Então, neste momento, agora é comum você ver essas cantoras gospels que são uma aberração para o mundo gospel, essas cantoras gospels que ficam cobrando altos cachês, essas cantoras gospels mundanas, essas cantoras gospels que estão sensualizando nas redes sociais, esses pregadores adúlteros que estão aí pregando em cima dos altares, esses pregadores que ficam cobrando altos cachês para pregar uma palavra falha, uma palavra falsa, a qual não está na Bíblia, porque eles distorcem muitas coisas. Então, gente, tomem cuidado com isso, essas manifestações de ficar pulando e rodando, porque quem roda é a pombagira. Quem fica com esses negócios de pula-pula aí, é coisas que não agradam a Deus. Então, vocês prestem atenção, que essas manifestações são mais aquelas pessoas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, gente, tomem cuidado. Nem tudo que parece é. Porque essas pessoas querem parecer que são, mas não são. Não é porque a pessoa que fala em língua está sendo usada por Deus. Não é que a pessoa que está rodando é porque Deus está usando. Não. Vocês precisam ter um discernimento que tudo isso tem que estar ligado com a palavra. Se essas pessoas não estiverem obedecendo a palavra de Deus, não pode ser Deus que está usando elas. Então, gente, eu quero dizer neste momento que jamais o Espírito Santo vai estar habitando na injustiça. Jamais ele vai estar entrando em concordância com as coisas que muitos ficam fazendo de errado. Então preste atenção, saibam discernir, porque há muitos pregadores que querem altos cachês, que estão somente pregando para ibope. Somente estão pregando coisas que o povo quer ouvir porque eles querem ser famosos e não porque amam a Jesus. Eles querem ser melhor do que Jesus, querem ser mais altos do que Jesus, querem ser mais grandes do que ele. Eles querem ser famosos, querem viajar para Paris, Londres e todos esses lugares. Mas eles não são verdadeiros adoradores, não são crentes como a Bíblia manda. Então, gente, preste atenção, tenha um discernimento, que nem tudo é Espírito Santo de Deus. Lá em 1 João capítulo 4 diz que não creiais em todo o Espírito, mas prove se os Espíritos são de Deus, porque nem todo o Espírito vem de Deus. Há espíritos enganadores que estão atuando, que são os anticristos. O espírito do anticristo é o mesmo espírito que está habitando no anticristo. Espíritos enganadores, demônios, que estão atuando nas igrejas, enganando este povo que está no pecado. Então, gente, tomem cuidado, provem perante a palavra, peçam a Deus para dar o discernimento para vocês, para que vocês não venham ser enganados e venham cometer pecados perante a Deus, falando que aquilo era o Espírito Santo, mas acabou não sendo. Então, quero deixar essa palavra para vocês. Espero que vocês possam entender aquilo que eu disse.